já fez na minha e na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, que Deus possa nesta noite usar ela para falar ao teu e ao meu coração nesta noite. Amém? Você crê na palavra de Deus? Amém. Você crê no milagre? Você crê na mudança? Você crê na transformação nesta noite? Então tudo vem através da palavra de Deus. Senhor, que nesta noite possamos receber a tua palavra e que a tua palavra, Deus, entre dentro dos nossos corações, transformando, Pai, nos dando uma oportunidade de fé, de esperança. Deus, usa, Pai, ela no oculto e profundo. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra na segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Louvado seja Deus. Nós vamos ler a partir do verso 4. Segunda epístola de Pedro 1, verso 4. Nós vamos ler alguns versos, amém? Hoje nós intitulamos este culto de sábado profético. No intuito, irmãos, de profetizar a palavra. Quando a palavra é pregada, ela é profetizada. Para que possamos entregar diante do Senhor o próximo ano, este ano que vai iniciar. Estamos encerrando um ciclo para abrir um novo ciclo, amém? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 4. Alguém divide a Bíblia aqui, por irmão? Fica do lado dele, irmão, por favor. Isso, para ele acompanhar a leitura juntos. Amém? Que a gente está sem projetor. E diz assim, olha só, presta atenção, irmãos. Olha que palavra gloriosa. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela consciência há no mundo. No 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada aonde, igreja? No reino eterno de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda bem que as sabais e estejais confirmados na presente verdade. E tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, esta casa, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido.
E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele lá no Monte Santo, no Monte da Transfiguração. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Louvado seja Deus por esta palavra tão gloriosa, irmãos, tão maravilhosa, que nosso irmão Pedro deixou escrito para nós. Pedro foi testemunha ocular dos milagres, das virtudes, da majestade de Jesus. Ele andou com Jesus. Ele participou de grandes eventos do Senhor Jesus. Ao lado de Jesus, ele testemunhou e viu com seus próprios olhos o Filho de Deus. A Bíblia diz que ele estava junto com Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes. Ele estava junto com Jesus no momento em que ele foi preso para ser crucificado e morto. Ele estava junto com Jesus quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Ele estava junto com Jesus quando Jesus repreendeu a febre da sua sogra. Ele estava junto com Jesus também, irmãos, quando Jesus, no Monte da Transfiguração, recebeu a visita de Elias e Moisés. Então ele estava junto com Jesus em muitos lugares, em muitos momentos especiais e extremamente poderosos. E o que nós precisamos entender nessa noite, irmãos, já que nós estamos falando de um culto profético, aleluia, é que a maior profecia que a gente pode trazer aqui para os irmãos, pregar para os irmãos, é a vinda de Jesus Cristo. Porque nós lemos aqui a palavra que diz assim: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, todos os profetas do Antigo Testamento, tudo que eles profetizaram foi acerca do Messias, em todo o tempo. As profecias que saíam da boca dos profetas falam de Jesus. Até mesmo quando Deus levou Ezequiel, o profeta Ezequiel, dentro de um vale de ossos secos, e ele olhou para aquele vale, e o próprio Deus perguntou para o profeta: e aí, é possível esses ossos reviverem? Aquele vale de ossos secos, e a Bíblia declara ossos sequíssimos, representava a situação espiritual do povo, a situação espiritual de Israel. Então, quando Deus pega aquele profeta e lança ele no meio daquele vale e faz aquela pergunta: olha, é possível esses ossos reviverem? Então o profeta, ele dá a melhor resposta: tu sabes. Como que eu posso saber? E verdadeiramente Deus sabia. E ele pede para o profeta: profetiza. Então, quando o profeta vai profetizar, ele fala assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O profeta nunca profetiza assim: ossos secos, ouve a minha palavra. Teve um que disse, Elias declarou: segundo a minha palavra, não vai chover 3 anos e meio. Ele estava cheio da autoridade, e ele estava, por que ele diz segundo a minha palavra? Porque ele estava confrontando os profetas de Baal. Então ele precisava dizer: é segundo a minha palavra. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, irmãos, nós vemos que tudo aponta para
E ele vai falar acerca de uma promessa que agora nós recebemos, vinda, irmãos, da nova aliança. Porque qual que era a promessa de Deus para o povo do Antigo Testamento? Eu vou tirar vocês da terra do Egito e vou levar vocês até uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, que eu já preparei para vocês, e vou dar vitória para vocês sobre os inimigos. Ponto. Essa era a promessa de Deus para o povo do Antigo Testamento. Vou tirar vocês do Egito, vou introduzir vocês dentro da terra e vou dar vitória sobre os inimigos. Mas nós temos promessas muito maiores e mais grandiosas e mais preciosas, irmãos. Nós temos a promessa da vida eterna. Deus não só nos tirou do Egito, Deus não só apontou para nós o céu, que é a nossa terra prometida. Deus não só nos dá poder e autoridade para vencer o adversário da nossa alma, mas Ele também nos prometeu a vida eterna e o perdão dos pecados. Aleluia. O perdão de todos os pecados agora de maneira definitiva, cabal, através de Jesus Cristo. Todos os nossos pecados são perdoados. É por isso que ele fala assim, olha, pelas quais nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. O povo lá de Moisés saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Através de Jesus, nós saímos do Egito. Nós saímos do mundo e recebemos uma nova natureza. A natureza divina, ou seja, somos nascidos de Deus. Aleluia. Então, quando Deus olha para nós, Ele enxerga a nossa nova natureza por meio da fé. Porque a salvação, irmãos, é pela fé. Então, no momento em que eu tenho fé em Jesus Cristo, eu recebo um novo nascimento. Eu sou nascido, eu sou nascida de Deus, e a salvação me acompanha. Aleluia. Porque este é o prêmio. Este é o nosso prêmio. Essa será a nossa recompensa. A salvação, irmãos. A vida eterna. Mais do que uma terra que manda leite e mel. Mais do que a vitória sobre os egípcios, sobre os adversários. Muito mais do que isso. Aleluia. Nós recebemos uma nova natureza. Nós somos uma nova criatura. Um novo tipo de gente. Aleluia. Alguém que anda, irmãos, na contramão do mundo. Alguém que é levantado como luz num lugar escuro. Sabe o que nós somos, irmãos? A resposta que o mundo precisa. Nós somos a resposta que o mundo anseia. O mundo está cheio de violência. Vocês viram aí o feminicídio? Vocês viram a mulher que foi arrastada na Marginal aqui no Parque Novo Mundo? Vocês viram? O rapaz atropelou a mulher, enganchou a mulher debaixo do carro. A mulher foi arrastada 1 quilômetro, amputou as 2 pernas, ficou 25 dias internada e veio a óbito. Nós somos a resposta. Porque quando Deus olha para nós, irmãos, Ele não pode ver a natureza adâmica. Ele não pode ver, irmãos, a geração de Caim. Ele tem que ver em nós, irmãos, a natureza de Cristo. Aleluia. A natureza de Cristo. A geração de Cristo. Aleluia. Pequenos Cristo na terra. A luz que ilumina o lugar escuro. Aleluia. É isso que nós somos. É isso que nós temos que nos esforçar de maneira diligente. A Bíblia diz da diligência, irmãos, diligentemente. O que é ser diligente? É fazer algo constantemente, insistentemente, até conseguir alcançar o alvo. E a igreja precisa, irmãos, despertar. A igreja precisa se impor, a igreja precisa se manifestar.
somos a igreja de Cristo, irmãos, na terra. Nós somos os nascidos de novo, aleluia. Ele fala aqui que nós temos que acrescentar a nossa fé. Não é só ter a fé e dizer eu creio em Jesus, mas cadê as obras? Cadê a virtude? Cadê o conhecimento? Cadê a temperança? Cadê a paciência? Cadê a piedade? Cadê o amor fraternal? Cadê o amor? Aleluia, que é o vínculo da perfeição, é o elo da perfeição. A Bíblia diz, irmãos, que o verdadeiro amor cobre uma multidão de pecados, cobre uma multidão de transgressão. Então a fé vem acompanhada de todas essas coisas. Nós temos que acrescentar à nossa fé o que temos acrescentado à nossa fé. Porque não é só falar que crê em Jesus. Tudo bem que lá está escrito em Atos dos Apóstolos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando Paulo responde ao carcereiro, quando ele vê aquele terremoto, quando ele vê, irmãos, as cadeias abaixo, quando ele vê que os prisioneiros estão lá para não prejudicar a vida dele, ali ele entende o que é virtude, ali ele entende o que é piedade, ali ele entende o que é amor, aleluia. E quando aquela luz trazida por Paulo e Silas dentro da prisão acende, aquele homem junto com aqueles presos, o carcereiro, tanto o carcereiro quanto os presos, ambos estavam em trevas. Aleluia. Então quando a luz que Paulo e Silas traz acende, ele enxerga a fé. Aleluia. Ele enxerga a virtude. Ele enxerga a paciência, ele enxerga a piedade, e aí ele diz para Paulo que devo fazer, aleluia, para entrar na vida eterna. E Paulo responde: crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa serão salvos. Mas ele só fez essa pergunta, ele só teve interesse pela salvação porque ele viu a luz de Paulo, a luz de Silas, a luz dos filhos de Deus. Será que a nossa luz, irmãos, tem refletido sobre as trevas? Ou será que a nossa luz tem se apagado, como o pastor já declarou aqui, por falta de combustível? Porque o que era o azeite? O combustível da lamparina. Falta azeite, não tem combustível, não tem como a luz se manter acesa. Então, para a sua luz se manter acesa, você precisa de combustível. E o combustível é a palavra, é a presença, é o Espírito Santo de Deus. É essa conexão, irmãos, que nós não podemos perder. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, com toda sinceridade: o mundo não vai melhorar. Não vai. Na Bíblia não está escrito dias melhores virão. Isso é letra de música, é composição de música. Na Bíblia está escrito que nos últimos tempos os homens se tornarão amantes de si mesmos, caluniadores, orgulhosos, egoístas, cruéis, desobedientes, infiéis, jactanciosos. É o que está escrito. O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos serão dias trabalhosos, dias difíceis. E Paulo acrescenta, meu irmão, ele diz assim: vai ser muito difícil ser crente nesses dias. Ó, estou até arrepiado. Estou arrepiado nos pés da cabeça. Vai ser muito difícil se manter um cristão legítimo, verdadeiro, nascido de Deus. Paulo já previa isso há mais de 2000 anos atrás. Então por isso que eu falo para vocês: o mundo não vai melhorar, ele vai piorar. Mas essa notícia não é para a gente desistir do Evangelho. Essa notícia não é para a gente se acovardar.
Essa notícia, irmãos, não é para a gente sim deixar influenciar pelo mal a ponto de entrar o desânimo, a ponto de entrar a falta de fé ou a incredulidade, que é a mesma coisa. Não, pelo contrário, essa notícia serve também, irmãos, de combustível para que a gente possa se levantar como uma igreja que clama, uma igreja que ora, uma igreja que busca. A nossa irmã leu aqui: buscar-me-eis e me achareis, aleluia, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe o que verdadeiramente, irmãos, vai trazer força para nós nos últimos dias? Aplicar o nosso coração nas coisas de Deus. Aplicar o nosso coração a essa verdade aqui, ó, infalível, imutável, que é a palavra de Deus. Esse é o nosso combustível que vai manter a nossa luz acesa, porque o mundo é um lugar escuro, é um lugar de trevas, irmãos, é um lugar de dor, é um lugar de injustiça. Não queira buscar alegria, contentamento, felicidade, preenchimento da tua alma nas coisas dessa terra, irmãos. E eu vou te dizer uma coisa: a ciência já comprova o que a Bíblia já diz há mais de 2000 anos atrás. Porque tudo que está na terra, nesse plano terreno, tende a cair. É a gravidade. Ninguém consegue lutar contra a força da gravidade. Tudo vai ceder. Tudo. Tudo que você joga no espaço explode, porque lá não tem gravidade. Mas nós estamos aqui na gravidade. Tudo cede. Se eu jogar esse pano aqui por causa da gravidade, ó, ele cai. Tudo tende a cair, irmãos. E a vida espiritual é do mesmo jeito. A única maneira, irmãos, de nós nos mantermos firmes neste mundo que é abalável, é olhar para aquilo que é inabalável, que é o reino de Deus, a sua justiça, aleluia. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você é príncipe em Israel. Você é um homem muito dedicado às coisas de Deus, religiosamente falando. Mas se você não nascer de novo, de maneira nenhuma, você entrará no reino de Deus. Aleluia, Deus. E nós precisamos, irmãos, voltar à nossa origem. A nossa origem que foi comprada com alto preço de sangue pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui: se houver em nós de maneira abundante todas essas coisas, aquilo que nós estamos acrescentando à fé, a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, o amor, nós nunca seremos crentes ociosos, sabe? Pessoas estagnadas, paradas, sem ter o que fazer. Porque na obra de Deus sempre vai ter algo para fazer. E quando eu falo de obra de Deus, eu não estou falando de igreja, irmãos. Eu não estou falando deste templo físico aqui, não. Fazer a obra de Deus você faz em qualquer lugar. Dentro da tua casa você faz a obra de Deus. No ônibus você faz a obra de Deus. No seu trabalho você faz a obra de Deus. Onde quer que você passar, aleluia, você é uma luz e você dá testemunho de Jesus e faz a obra de Deus. Então, de maneira nenhuma nós seremos ociosos e nem estéreis, olha só, e nem estéril no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, o Senhor nos chamou para frutificar em toda boa obra, aleluia. E é isso que nós precisamos fazer. Aquele em quem não há essas coisas, em quem não há estes frutos, aquele que está ocioso ou que está estéril, ele é cego, nada vendo nem de longe, e ele se esquece
de que foi purificado dos seus pecados através do sacrifício de Jesus. E aí ele fala: procurar e fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição. Então, quanto mais eu aplico meu coração às coisas de Deus, quanto mais eu aplico meu coração à minha vida espiritual, mais firme se torna o meu propósito, a minha vocação e a minha eleição. Sabe o que isso significa? Quanto mais você aplica o teu coração à obra de Deus, às coisas espirituais, mais as pessoas vão olhar para você e vão dizer: olha, esse aí verdadeiramente é um filho de Deus, essa aí verdadeiramente é uma filha de Deus. Como que nós, irmãos, nos mantemos firmes e demonstrando a nossa vocação e eleição, porque foi Ele que nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Ele, sem jamais, olha, nunca, jamais tropeçareis. De que maneira? É no momento da pressão, é no momento do teste, é quando vem a notícia ruim, é quando vem, irmãos, aquela situação que humanamente falando você não consegue resolver, vem uma aflição, vem um atrito, vem uma confusão, vem uma provação, vem uma notícia, vem uma decepção, vem um casamento que está sendo desfeito, vem um diagnóstico de enfermidade, vem a notícia de uma morte, de um luto. É nesse momento que você tem que estar firme na sua vocação e eleição, não perdendo o controle, não tropeçando diante das circunstâncias, mas se mantendo firme. Esse é o crente que dá testemunho verdadeiro. Aleluia. Que vem a tempestade, vem o que for, aleluia, você não se abala, porque você está firmado em quem? Em Cristo Jesus, que é a tua rocha, é o teu alicerce, é o teu fundamento, aleluia. Então, quando nós nos mantemos firmes, irmãos, cada vez mais nós recebemos de maneira ampla, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno. Aqui a gente passa pela porta estreita, pelo caminho apertado, para que naquele grande dia uma grande porta, uma ampla porta seja aberta, para que nós possamos entrar no reino da eternidade. Esse é o Evangelho, irmãos. E aí ele fala: por isso, pela vossa salvação, eu não deixarei de exortar vocês. Aqui ele é o apóstolo Pedro. Aqui ele não é aquele Pedro desequilibrado, aquele Pedro inconstante, aquele Pedro que ao mesmo tempo era corajoso, também era covarde. Não, aqui é o Pedro transformado. É o Pedro convertido, é o Pedro que nasceu de novo, é o Pedro que agora possui a natureza divina, um novo DNA, aleluia, foi introduzido sobre ele através do sangue de Jesus, aleluia. E nós recebemos esse novo DNA, o DNA divino, glória a Deus. E ele fala que não vai deixar de exortar sempre acerca dessas coisas, mesmo que eles ainda já saibam, e que eles estejam confirmados na presente verdade. E por que a necessidade da exortação, irmãos, da doutrina, do ensinamento? Para que a gente possa sempre se lembrar do propósito que Deus tem nas nossas vidas. Aleluia. Enquanto a gente estiver neste tabernáculo, ele diz, nesta casa,
Eu vou despertar vocês com essas admoestações, com este ensino. E ele sabe que brevemente ele vai deixar esta casa, como também Jesus deixou e revelou. Mas também ele fala: eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte vocês tenham lembrança dessas coisas. O apóstolo pode até morrer, o líder pode até morrer, Jesus pode até ter morrido, mas ele está vivo. Aleluia. Mas nós temos que ter lembrança das coisas eternas. Aleluia. E isso é legado. Às vezes o pai está preocupado em deixar uma herança para o filho. Olha, eu vou comprar essa casa aqui porque quando eu for embora, meus filhos vão ter uma casa para morar. Um tabernáculo físico, temporário, passageiro. Mas nós temos que nos preocupar, irmãos, em deixar um verdadeiro legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa descendência, que é o ensino da palavra de Deus, a palavra da fé e da salvação. É disso que eles têm que se lembrar no momento da sua morte. No momento da minha morte, o Pedro, a Sara e a Esther têm que se lembrar de todos os ensinamentos que eu deixei para eles acerca da fé e da salvação. Todas as instruções e admoestações e exortações que eu fiz a eles é o que vai ficar gravado na memória deles. Aleluia. Por isso que a palavra do Senhor diz: ensina o menino o caminho que se deve andar. No caminho, aleluia. Ensina a criança no caminho, porque quando ele crescer não se desviará dele. Isso fala do legado, irmãos. Mesmo na tua ausência, eles terão lembrança de quem você foi, aleluia. De quem você foi toda a sua vida, com o seu testemunho, com a sua palavra e com o testemunho, algo que é coerente, né? Palavra e prática da palavra. É isso que nós precisamos entender. Porque não nos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas compostas. E ele está dizendo: nós não ouvimos falar de Jesus. É isso que Pedro está falando. Eu não ouvi falar de Jesus. Não foi uma historinha contada. Não foi a história da carochinha. Não foi um conto de fadas. Não. Eu vi a sua majestade. Eu estava com ele no monte da transfiguração. Eu vi a sua roupa resplandecente, mais alva do que a neve. Aleluia. Eu vi quando Moisés e Elias desceram do céu para conversar com Jesus. Eu estava lá. Eu contemplei a sua majestade. E é para lá que eu quero ir. E é para lá que eu vou. Aleluia. É isso, irmãos. Aleluia. Espírito Santo. Porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Quando Deus lhe dirigiu a palavra, Pedro estava ali, irmãos. Aleluia. Quando Jesus se aproxima de João Batista e fala para João: me batiza também. E João diz: mestre, eu não sou digno nem de amarrar as tuas sandálias. Aí Jesus olha para João Batista e diz: faça-se cumprir toda a justiça de Deus. Porque batismo é a simbologia da justiça de Deus. Então, Jesus é batizado nas águas do Rio Jordão. E quando Jesus vem das águas, uma voz brada do céu: este aí, ó, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia. É tão bom ter prazer. É tão bom olhar para os nossos filhos, irmãos, e sentir prazer. Em outras palavras, orgulho, mas não orgulho do ego humano. Quando um filho te dá prazer,
te dá alegria, é aquele filho que te obedece, é aquele filho que ouve a tua voz, é aquele filho que faz a tua vontade. Esse filho te dá prazer. Então Pedro está falando de algo que ele testemunhou com os olhos dele. A voz veio do céu, irmãos. A voz veio dirigida do céu em dois momentos: no momento do batismo e no momento do monte da transfiguração. Porque no monte da transfiguração, Pedro ainda era imaturo na fé. E aí, quando ele vê Jesus, Moisés e Elias, ele fala: façamos 3 cabanas aqui, uma para cada, e vamos morar aqui no monte. E Jesus fala: ai, Pedro, você não está entendendo nada, você é muito imaturo ainda na fé. O nosso reino não é daqui, Pedro. Esse tabernáculo não nos pertence. Nós vamos voltar para o tabernáculo eterno, para a morada eterna, para a casa eterna. Aleluia. Eles vieram somente me falar, a lei e os profetas veio testemunhar sobre o Filho de Deus, sobre como seria a sua morte, onde Deus executaria toda a sua justiça. Então, quando Pedro fala para Jesus: façamos uma cabana, um tabernáculo, e ficaremos aqui mesmo. Eu já estou bem, já tem Jesus, já tem Moisés, já tem Elias. Olha só, a mente dele era muito limitada. Então uma voz branda do céu e diz para Pedro: Pedro, a ele escutais, porque esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Pedro viu e ouviu a voz dirigida do céu, irmãos, a voz do Eterno, a voz de Deus. Então ele vai dizer assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos. Os profetas eram como uma luz que iluminava um lugar escuro naquele tempo, porque não tinha Jesus. Então, para fazer justiça, precisava ter um sacrifício anual de animais mortos e o seu sangue sendo derramado. Mas no outro ano teria que repetir e repetir e repetir, ano após ano, o sacrifício. Então aquela luz era uma luz provisória, irmãos. Era uma luz, irmãos, que veio só de uma maneira provisória, para que eles pudessem ter um pouco de esperança. E toda a profecia contida nessa palavra não tem uma interpretação particular, toda ela aponta para Cristo, aleluia, para o nosso Salvador, para o nosso Senhor. E ele termina dizendo: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Por isso que nós temos visto o espírito do engano, sabia? Tomando conta das igrejas. Eis que, assim diz o Senhor, eis que eu te digo: se vier uma profecia dirigida a mim, e se essa profecia, irmãos, não tiver o teor da fé, da salvação, aliás, que é produzida pela fé, esquece. Sabe por quê? Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. Nós temos a graça, o favor imerecido. Temos a graça. A tua graça me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sabe por que Deus não dá nada de mão beijada para ninguém? Por causa dessa palavra. Porque Ele precisa até da minha fraqueza para manifestar o seu poder. Glória. Então, às vezes, irmãos, nós estamos vendo uma enxurrada de profecias.
E às vezes a igreja está com falta de discernimento, de compreensão espiritual, e acaba abraçando aquelas profecias que muitas vezes são dirigidas por espírito de engano. E esse espírito de engano, irmãos, é uma estratégia de Satanás, do diabo, para ludibriar a igreja, para que a igreja não viva pela fé. Porque o diabo sabe, irmãos, que se você não tiver fé, você não tem salvação. A salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então, tudo que o diabo faz é querer anular a face de Cristo. E as pessoas, por falta de entendimento, compreensão, discernimento, acabam abraçando aquela seita, acabam abraçando aquela situação, achando muitas vezes por falta de entendimento que é algo que está vindo dirigido do céu. Tudo que vier do céu, irmãos, aponta para Cristo, aponta para a cruz, aponta para o seu sacrifício, aleluia, aponta para a fé. O meu justo, está escrito, viverá pela fé. Então eu não busco Deus pelas bênçãos, eu não busco Deus, irmãos, pelos benefícios, aleluia. O salmista declarou, irmãos, que darei eu a ti, Senhor, pelos benefícios feitos a mim. Ele não está buscando a Deus pelos benefícios, ele está procurando um meio de agradecê-lo, aleluia. Quando o salmista diz que darei eu pelos benefícios feitos a mim, aí sabe o que ele vai dizer? Tomarei, beberei o cálice da salvação e anunciarei os teus feitos e as tuas maravilhas por todo o mundo. Você quer dar algo para Deus pelos benefícios que Ele tem feito a ti? Beba o cálice da salvação. Aleluia. Introduza a salvação e se mantenha salvo, porque a salvação precisa de manutenção diária. Nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai voltar para nós. Não sabemos o dia nem a hora que Ele vai nos chamar para a sua glória. Hoje nós estamos aqui vivinhos, respirando, glorificando. Amanhã nós não sabemos. Então, para encerrar, que as horas já se foram, 9h36. Pedro deixou bem claro que nenhuma profecia foi dada aos homens ou foi produzida por vontade dos homens, mas por homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quando a profecia de Deus, ela tem que testificar no teu coração, porque vem do Espírito. Aleluia. Não confunda a profecia com dons espirituais. Com dons do Espírito é diferente. Profecia é isso aqui, irmãos, é quando a palavra é pregada, ela é revelada e ela vai se materializar na tua vida. Aleluia. Ela vai se concretizar na tua história. Quando você colocá-la em prática, aí você vai viver um mover profético e sobrenatural. Aí sim você vai ver as coisas mudarem verdadeiramente na tua história. E Jesus disse uma parábola. A parábola de um homem que ajuntava muitos tesouros. Ele tinha muitos depósitos. E ele ajuntou tanto tesouro para si, e ele não tinha desejo de repartir aqueles tesouros. Ele só queria juntar para si mesmo. E ele tinha tanta coisa, que ele começou a construir depósitos para guardar tudo aquilo que ele tinha acumulado. E Jesus ele conta essa parábola dizendo que
Assim é o homem natural, o homem que busca somente as coisas terrenas. O homem que só busca as coisas dessa terra é o homem mais miserável que existe. Porque ele tinha tanta coisa, ele constrói depósitos para guardar aquelas coisas, e no final o seu Senhor diz assim: louco, se hoje pedirem a sua alma, o que você tem para dar? Aleluia. Jesus conta essa parábola para confrontar os fariseus, os homens, os doutores da lei, que tinham aparência de religiosidade, mas Jesus chamava eles de sepulcro caiado. Bonito por fora, belo por fora, mas por dentro é oco, é vazio. Não tem virtude, não tem conhecimento, não tem piedade, não tem temperança, não tem amor fraternal, não tem amor, é uma fé vazia, irmãos. É uma fé oca, fé não, irmãos. A fé verdadeira, ela vem acompanhada de obras. Obras, e quando eu estou falando de obra, eu não estou falando só de você entregar uma cesta básica, eu não estou falando de você fazer uma quentinha e levar para os mendigos e pegar o celular e jogar lá no Instagram para todo mundo ver, porque Jesus falou que isso não é coerente. Jesus falou que quando dar esmola, o que a tua mão direita dá, a esquerda não pode ver. A fé acompanhada de obras é o seu dia a dia. É como você reage às contendas dentro da tua casa. É como você reage aos conflitos, às más notícias. É como você reage quando um filho seu se aproxima de você para falar que está em crise no casamento, aleluia, e que está a ponto de se separar. Como que você vai reagir, aleluia? A fé acompanhada de obras é isso, irmãos. É aquilo que Jesus fez. Quando ele curava, ele dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vá em paz, aleluia. A fé acompanhada de obras. Aleluia. E hoje a gente está vendo o evangelho fácil, mamão com açúcar. O evangelho da prosperidade, o evangelho da autoafirmação, o evangelho humanista, egocêntrico, e as igrejas abarrotadas de pessoas doentes, de pessoas não nascidas de novo, não regeneradas, porque se você pisar no pé dessa pessoa, você vai ver quem ela é de verdade. De pessoas, irmãos, que não sabem nem o que estão ouvindo direito, que não discernem da mão esquerda para a direita. A pessoa que está lá igual Nínive, quando Deus mandou Jonas ir para lá. Quando Deus mandou Jonas ir para lá, vai lá e prega o arrependimento, que esse povo está tão mal, que eles não conseguem discernir, eles não sabem mais o que é lado esquerdo nem lado direito. Como está mal, Jonas? Vai lá, Jonas, que eu vou te dar autoridade, eu vou te dar poder, eu vou te dar revestimento de poder, o meu Espírito vai com você. Aí ele tinha uma mágoa antiga, né? Não foi. Mas Deus deu uma forçadinha e ele teve que ir. E o nome do Senhor foi glorificado. Então, irmãos, nesta noite, esse último sábado de 2025, o que eu quero dizer para vocês, a maior profecia que pode ser dirigida ao teu coração é que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma e Jesus leva para o céu. Que nesse ano de 2026 você possa se apegar cada vez mais a Ele e aplicar o teu coração cada vez mais às coisas concernentes ao reino de Deus.
E assim você vai ver a tua vida sendo transformada. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. noite, Deus, eu quero te agradecer, Deus, por esta oportunidade, Deus, por esta palavra, Deus, que foi declarada, que foi anunciada, Deus, por este momento, Deus, a qual, Deus, preparando, Deus, para receber este alimento.
Esse alimento, Deus, que falou aos nossos corações. Esse alimento, Deus, que nos transformou. Esse alimento, Deus, que mudou a nossa mente, nossos pensamentos, Deus. Esse alimento, Pai, que nos fez refletir, Deus, que precisamos cada dia mais e mais do Senhor. E nesta noite, ó Pai, eu quero profetizar, eu quero declarar sobre a Tua igreja, Deus. A igreja verdadeira, Pai, ela tem, Deus, a oportunidade de fazer o que é certo. A igreja verdadeira tem a oportunidade de fazer a diferença neste mundo, Deus. Assim também foi com o Senhor. O Senhor veio e fez a diferença neste mundo. Assim também somos nós. Aqueles que é discípulo de Cristo, que pregam o evangelho genuíno, que buscam a verdade, ele tem a obrigação de fazer a diferença, Deus. E nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, Deus, por esta igreja. Eu quero te pedir, Deus, por estas vidas, Deus, a qual o Senhor escolheu. O Senhor nos escolheu, Deus, para ser seguidores de Cristo, não seguidores do homem. Porque hoje, Deus, existe a igreja do homem. Hoje existe a igreja, Deus, que busca o homem, Deus, que se espelha no homem, que está ligado no homem, mas não, Senhor, nós não podemos, Deus, estar ligado no homem, na mulher, não, Senhor. Nós temos que estar ligado no Senhor, Deus, pois Tu és a fonte de energia, Pai. Tu és o caminho que nós precisamos, Deus, pois o homem que busca o homem, Pai, acaba se perdendo. Mas aquele que busca o Senhor, Pai, ele tem a vida eterna. Aquele que busca o Senhor, Pai, ele tem o caminho certo, Deus. E o caminho certo nesta noite é o Senhor, meu Pai. É por isso que nesta noite eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, Pai, que pode haver tempestade, pode haver perseguição, pode haver calúnia, Deus, pode haver tudo, Pai, mas o Senhor está no controle das nossas vidas. E nesta noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, Deus, por esta igreja, Deus, a igreja, Pai, que escolheu, Pai, não passar um sábado na sua casa se preparando, Deus, para a vida, para o ano novo, mas vem buscar o alimento, vem buscar, Senhor, a veste, vem buscar, Deus, a comunhão, Deus, vem buscar, Deus, a premissa, Deus, que é o Senhor. Então, nesta noite, Deus, mais que neve, Senhor, é necessário nesta noite que a igreja reconheça. E nós precisamos reconhecer nesta noite, Deus, porque o mundo não quer, Pai, o mundo não quer que nós nos aproximemos do Senhor, Pai, o mundo não quer que nós tenhamos intimidade com o Senhor, mas nesta noite, ó Pai, há uma intimidade, Deus, que nos afasta deste mundo, ó Pai, há uma intimidade, Pai, que nos afasta do prazer deste mundo, ó Pai, há uma intimidade, Pai, que nos afasta deste mundo, Deus, porque nesta noite, ó Pai, o que nós queremos, Deus, está com o Senhor. Então nesta noite, Deus, arde de Ti nesta noite, não somente aqui, mas a nossa casa, o nosso trabalho, Deus. Que nós possamos nesta noite, ó Pai, estar ligados sempre na Tua palavra, na Tua presença, Deus. Eu quero declarar nesta noite, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoado aquele que crê, abençoado aquele que recebe, abençoado aquele que permanece no Deus caminho da Tua vontade, Deus. Porque o Senhor está no controle, meu Pai. É o Senhor que muda, é o Senhor que transforma, é o Senhor que abençoa, Deus. Não corremos atrás da bênção, porque a bênção já é nossa, mas nós temos que correr atrás da nossa salvação, que é uma luta constantemente. Então, nesta noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, saímos daqui, Deus, com posse de toda a nossa bênção. Prepara, Deus. Prepara, Senhor. Prepara, Senhor. Prepara, Senhor, uma noite de paz. Uma noite, Pai, de alegria, de comunhão com o Senhor, Deus. Uma noite de descanso, Deus. E amanhã, domingo, Pai, estaremos mais uma vez ali, Pai, cultuando ao Senhor, recebendo deste alimento verdadeiro, Deus, nos preparando, Senhor, para que a Tua vida eterna seja, Deus, logo, Deus. Apressa-te, Senhor. Apressa, Deus, para buscar a Tua igreja. Apressa-te, Senhor, para buscar o Teu escolhido, o Teu povo, Deus. Pois é necessário nesta noite, Deus, que o Teu nome cresça, que o Teu nome apareça, Deus. Pai, nesta noite, Pai, abençoe para todos que estão aqui nesta noite. Abençoe aquele que não puder estar aqui, Deus. Mas na segunda-feira estamos aqui mais uma vez de volta, Deus,
cultuando ao Senhor em espírito e verdade, Pai. Assim eu te peço, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Fique de pé nesta noite. Deus seja louvado, amém? Você não vai para cá nesta noite? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, não somente hoje, mas por toda a eternidade, e que você diga nesta noite bem forte: Amém! Deus o abençoe em nome de Jesus.